Falarei sobre custo de venda de mercadorias no setor alimentício. O primeiro passo, nós precisamos apurar o valor do custo de produção. Então vamos aqui no item custo. Dentro do custo, eu vou simular o cálculo de um determinado produto que eu use os seguintes ingredientes: usar farinha, frango desfiado, sal, óleo, farinha de rosca. Apenas esses itens. Então, nós vamos ter que medir a quantidade, a unidade de medida, o preço. Então, nós vimos aqui na farinha, vou estimar que eu vou usar meio quilo, 500. Quando eu falo em grama, então eu tenho que converter a medida. Se eu estou colocando em gramas, não pode ser quilo. Então, altero para grama. Estou supondo que eu paguei no quilo R$ 5,50, R$ 2,75. Um frango desfiado. Digamos que eu vá usar 300 gramas e que o quilo custe, também vou converter em grama, e que o quilo custe R$ 18. Sal, vamos supor que eu tenha usado 5 gramas e que custe R$ 1,50 o quilo. Então custará 1 centavo. Óleo, digamos que eu tenha usado aí 200 ml de óleo. E que o óleo custe R$ 6,80. Que eu ainda use farinha de rosca na minha receita. Que eu use 100 gramas. Eu vou estimar o preço dela de R$ 4,50. Então, eu tenho um custo de R$ 9,97. Esse é meu custo de produção. Agora vamos imaginar que junto com esse produto eu vá fornecer um refrigerante. Então vamos imaginar que eu tenha pagado R$ 300 de frete e que eu tenha recebido 20 caixas. Então cada caixa custou R$ 15 de frete. E que nesse produto, nessa compra, eu tenha pagado 2.000. Então esse produto está custando 2015. Mas para simplificar, vamos trabalhar com o valor unitário. Então eu vou desconsiderar o valor do frete. E vou deixar apenas uma unidade. E vamos supor que que o valor unitário dele saia por R$ 4,80. Então eu tenho um custo de R$ 4,80. Então eu tenho um imposto sobre vendas. Vou imaginar que a minha empresa esteja faturando. Antes de falar disso, eu preciso explicar. Quem é do Simples Nacional tem essas 6 faixas de faturamento. Então, resumindo, até 180 mil, 4,5, até 360, 7, até 729, 50, até 1.800, 10,70, 3 milhões, 14, 4.800, 13. A partir da segunda faixa, eu posso deduzir 5.940, 13.960, 22.500, 87.300, 378 mil.
Porém, a tributação, ela tem essas faixas e tem as alíquotas do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, do COFINS. Bom, para eu informar a alíquota, primeiro vou informar minha receita, 60 mil, 720 mil. De onde que eu tirei daqui os 60 mil, minha receita mensal, eu multiplico pelo número de meses, ou eu considero minha receita como bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, nós temos que observar que se eu considerar esse valor, 720 mil está justamente na terceira faixa, que é 9,50. Então, minha alíquota é 9,50. De 9,50 eu posso deduzir 13.860. Lembrando que eu vou encaminhar essa planilha e só pode ser editado nos campos que estão em azul. Então, eu tenho uma alíquota efetiva de 7,58%, que se não tiver nenhuma dedução, dará 4.545. Mas o setor dos alimentos tem vários produtos que é sujeito à substituição tributária. Então, eu vou considerar que eu não vou pagar PIS, não vou pagar COFINS e não vou pagar ICMS. De 7,58, minha alíquota cai para 3,83. Então, vamos para outra questão. Custo de RH. Eu simulei uma folha de 24 mil, mas eu vou reduzir essa folha aqui para 10 mil. Então, eu tenho um custo mensal de 10.800. Porém, temos direitos trabalhistas. Isso, 1/12 de férias, 833, adicional 277, 13º salário 833,33, FGTS 155, multa do FGTS 475, total de direito trabalhista 3.375,56. O que quer dizer que sobre a minha folha eu tenho encargos da ordem de 33,76%. O ideal seria eu poder separar essa verba de direito trabalhista, fazer uma aplicação para no devido tempo fazer o pagamento das contas. Nem sempre é possível. Depois eu tenho custos fixos. Então eu simulei alguns valores de aluguel, somando os meus custos fixos, eu tenho 8.960. Como eu já conheço todos esses custos, eu posso vir para o meu preço de venda. Então o que aconteceu? Trouxe para cá o valor do custo de produção, compra de mercadoria de terceiro e o custo de produção. Então esse meu produto ele vai ter um custo de R$ 14,77. Então eu vou estabelecer uma margem de lucro. Aqui eu coloquei 160, mas vamos imaginar que eu queira uma margem de 200%. Então eu vou vender esse meu produto a R$ 39,50. Eu estou estabelecendo que eu tenho uma margem de 3,83, mas vamos imaginar que eu possa reduzir essa margem. Vou considerar. Então eu tenho um lucro líquido de R$ 26,51, o que dá 67% de lucro. Eu tenho considerando a margem de venda de lucro de 29%, então eu tenho 29 e eu tenho o preço de venda 39,50. Agora vamos fazer uma análise financeira. Então eu trouxe a minha despesa com RH, com direito trabalhista, meu custo de fabricação, minha compra de mercadoria. Só que nesse caso aqui, esses valores aqui eu tenho que considerar
o quanto que eu comprei no mês e qual a minha produção. Então, neste caso aqui, qual o faturamento desejado para eu ter? Quando eu olho para o meu total, somando todos os meus custos, eu tenho 23.155. Então, qualquer valor superior a 23.000, eu cubro meus custos. Lembrando que o meu imposto já está definido com a alíquota que eu tenho lá. O que eu preciso observar? Se esse valor de 76.000 vezes 12 meses permanece essa mesma alíquota. Considerando esse cenário, eu tenho um faturamento, um lucro de 61,71%. E eu preciso, para alcançar esse objetivo, um faturamento diário de 2.533,12. Projetando o meu faturamento, aqui eu posso colocar, por exemplo, quanto que eu vou pagar de imposto se eu faturar 80.000 por mês. Só que eu coloquei 800.000. 80.000. Aqui tem agora esse valor aqui, eu preciso voltar lá na aba Impostos e ver onde que entra. Imposto sobre venda. R$ 960. Então eu viria para a faixa de 10,70. Se eu aplicar o cálculo de 10,70, eu deduzo 22.500. A minha alíquota 10,70, 8,36, 4,22. Voltando aqui, 4,22. De 80.000, eu tenho 3.376 de faturamento. Então, dessa forma, eu tenho como saber quanto eu estarei pagando de impostos e quanto que eu vou ganhar e quanto eu preciso faturar no decorrer do mês.